Opa. Bom dia, pessoal. Uai, cadê? Não tá ficando, não. Bom dia. Hoje ela temou. Vamos falar um pouquinho sobre inibição, sintoma e angústia, continuando a leitura no seminário clínico, né? A gente tinha parado na página 116, estou aqui no Instagram por enquanto. Estou aqui no Instagram por enquanto, só enquanto as pessoas chegam. Olha, não entendi essa cadeira. Para a gente chegar aqui, quem estiver no YouTube, se estiver me ouvindo, vocês podem falar se o som tá bom, a imagem tá boa, colocar no nosso cronograma o link desse vídeo de hoje. Vai estar disponível aí para todos os membros, né? Então, dia 11. Então, vamos retomar um pouquinho brevemente, assim, o que a gente falou, né, nesses primeiros momentos, né, do inibição, sintoma e angústia. Lembrar que esse livro, né, de 26, ele vai ser um momento de virada muito importante na obra do Freud, né? Uma nova teoria da angústia vai aparecer, né? E o ego ganha um poder muito grande, né, nesse livro. Vou falar bastante sobre isso hoje, porque essa parte, né, que a gente vai ler, a parte 3 principalmente, né, é dedicada exclusivamente a essa releitura do eu, né? O Freud vai, né, uma parte pequenininha, né, são 4 páginas, mas o Freud vai parar o livro um pouco para dizer, olha, eu mudei a teoria da angústia e vou também mudar um pouco essa imagem que eu mesmo tinha construído de um eu muito frágil, né, de um eu muito submisso às pulsões, o eu que não é senhor da sua própria casa. Vou mudar um pouquinho, né? E aí ele termina, inclusive, essa parte 3, né, com uma metáfora. Vou deixar essa metáfora aqui no Instagram. Termina essa parte 2, gente, perdão. Essa parte 2 dizendo o seguinte: o viajante surpreendido pela noite pode cantar alto no escuro para negar seus próprios temores. Mas, apesar de tudo isso, não enxergará mais que um palmo adiante do seu nariz. Então, né, a gente está lá viajando à noite, né, a gente pode cantar para negar o medo, né, mas a escuridão vai permanecer, né? O Freud termina essa sessão número 2 dizendo, fazendo essa metáfora para apontar um pouco para essa direção, né? Eu não hesito em modificar a teoria psicanalítica, né? Eu vou mudar a teoria psicanalítica quando bem entender, né? Quando a teoria exigir, né? Eu não tenho uma Weltanschauung, né? Ele vai colocar aqui, né? A psicanálise, ela se adequa à ciência e a ciência não trabalha com a verdade, né? Então, eu queria fazer um parênteses antes, né, de começar, e aí deixo isso também aqui no Instagram, antes de ir para a exclusividade aí do seminário clínico, né? A psicanálise ela vai se filiar também à Weltanschauung científica, né, a cosmovisão da ciência, né? Nesse sentido muito específico de que com relação à verdade, a ciência ela não se interessa, né, pela verdade, no sentido do V maiúsculo, né? Assim, eu quero descobrir a verdade, a gente tem, então, uma concepção de verdade única, uma verdade que é imutável, né? A ciência não trabalha com esse conceito, não trabalha com essa
perspectiva filosófica, né? Do ponto de vista epistemológico, a noção clássica de ciência, ela está baseada inteiramente sobre a ideia de hipótese, né? Hipótese é uma verdade provisória, né? Então, a gente não trabalha com verdade, né? Assim, a ideia de uma verdade no sentido de a minha teoria corresponde à realidade, portanto, ela não pode ser modificada, né? Porque uma vez, né, produzida pelo método científico, essa teoria, né, vai descrever a realidade de uma certa forma e isso vai ser dado como verdade. Ora, isso não tem nada a ver com o método científico, tal como estabelecido, né, desde Galileu, principalmente, né? A partir de Galileu, principalmente, Galileu Galilei, a gente, né, tem concebido, né, do ponto de vista epistemológico, o lugar da verdade na ciência, nesse lugar específico, é o lugar da hipótese, né? Freud também vai se filiar fortemente a essa ideia. Então, vocês vão ver essas modificações que existem na obra do Freud, né, esses dois grandes momentos na obra dele, né, o Inibição, Sintoma e Angústia, e antes disso, Além do Princípio do Prazer, são provas muito contundentes disso. Olha, estava trabalhando com uma hipótese, agora eu vou trabalhar com outra, porque clinicamente me pareceu mais interessante, né, mais pragmático trabalhar com angústia agora como sendo causada pelo eu, né? Clinicamente me pareceu pertinente propor uma outra pulsão, né, a pulsão de morte, e eu tinha falado até então, né, pulsão de autoconservação versus pulsão sexual. Agora eu tenho outra hipótese, pulsão de vida versus pulsão de morte. Ah, então Freud, né, estava errado. Não, ele tinha uma hipótese, né, e essa hipótese vai sendo substituída constantemente. Então, a crítica, né, crítica é um rearranjo do jogo. A crítica, né, que a ciência faz, né, é rearranjar essas hipóteses, é retomar essas hipóteses. Então, essa discussão epistemológica é muito importante quando a gente estiver discutindo o Inibição, Sintoma e Angústia. A parte 2 desse livro, né, quando ele vai falar do eu, né, olha, realmente o eu não é tão simples, né? Tão bonitinho. Então, na parte 3, gente, na parte 3, o eu não é tão forte quanto eu imaginava, como eu descrevia, como eu dei a entender efetivamente que ele era, né? O eu é uma parte organizada do id. Então, Freud começa a situar o eu muito mais próximo do id do que anteriormente, né? Antes era muito essa hipótese, né, que circunscrevia o eu, era um eu contra o id atacando o eu, né, o eu tentando abocanhar pedaços do id. Aqui não, há uma relação muito mais íntima, né, entre o eu e o id, tá? Então, o eu tem esse controle da angústia, né, ele decide, né, ele é mais decisivo, ele é mais ativo aqui no Inibição, Sintoma e Angústia. Então, na parte 3, né, ele vai se dedicar a isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente. No final da parte 2, né, ele faz como um preâmbulo epistemológico a essa mudança que ele vai propor, né, na parte 3. Então, esse preâmbulo epistemológico tem a ver com isso. Olha, a Weltanschauung, né, psicanalítica, não se repousa no eu. Isso é bem interessante, gente, né? Ele vai dizer claramente aqui, ó, muitos autores têm dado grande ênfase à fraqueza do ego em relação ao id e aos nossos elementos racionais em face das forças demoníacas dentro de nós, e exibem forte tendência para transformarem o que eu disse em pedra angular de uma Weltanschauung psicanalítica. O Freud admite, olha, eu falei, né, de fato, está na minha obra, mas essa não é a pedra angular da análise. Vocês lembram o que o Freud fala claramente, né? Qual é a pedra angular da metapsicologia? A pedra angular da metapsicologia é o recalcamento, né? Essa ideia do recalcamento, né? Não é essa ideia, né? O eu é mais fraco que o id, né? De fato, e o Freud já tinha falado disso lá em 1912, né? Sobre a pedra angular ser o recalcamento.
Mas aqui ele tem razão também, tipo, olha, eu tinha falado, o eu não é o senhor da sua própria casa, eu já tinha falado, que o eu é atacado pela pulsão sexual, que o eu não controla, etc, né. Então, a Weltanschauung que eu vou seguir, na verdade, uma Weltanschauung científica que não tem manual da vida, não tem manual para a vida. O finalzinho da parte 2 aí que eu acho brilhante, né, quando o Freud, quando fala de ciência, assim, ele é muito brilhante, né, o primeiro parágrafo da Pulsão e seus destinos, esse, último parágrafo aqui, né, da seção 2 do Inibição, né, são aulas de epistemologia, aulas, né, assim, uma aula brilhante, né, que está dizendo, olha, Weltanschauung científica não é manual para a vida, a gente não trabalha com essa ideia de verdade, verdade absoluta, falou, você vai ter que acreditar, não vai mudar, né, é muito espantoso, inclusive, ver que muitos psicanalistas têm adesão um tanto religiosa às teorias, né, que eles gostam, né. Isso é muito ruim para a psicanálise, né, esse tipo de, adesão monoteórica, né, de um autor só, eu só leio um autor, eu não consigo pensar em outras hipóteses metapsicológicas, né, sobre um determinado fenômeno. Isso é muito ruim, é muito empobrecedor, né. E porque a psicanálise não é um manual para a vida desse tipo, não é uma verdade, né, que vai ter que ser, lida com, como se fosse um tipo de jogo de linguagem próprio da religião, né. Eu falei, então está dito, não pode mudar, não pode ser criticado. Não, teoria vai se fazendo e se refazendo, tá. Eu parei na página 116 no vídeo anterior, né, que deu início ao seminário clínico dedicado a esse livro, e vou retomar a partir daqui, então, a partir dessa ideia, né, fundamentalmente, eh, que aparece, né, já em vários, elementos, assim, da obra do Freud sobre o recalcamento, que é essa ideia que eu terminei o vídeo falando que é altamente provável que as causas precipitantes imediatas das repressões primitivas, do recalcamentos originários, né, sejam fatores quantitativos, tais como uma força excessiva de excitação e o rompimento do escudo protetor contra os estímulos. Então, parei nessa citação que eu acho angular, aí sim, né, a pedra angular está aqui, né? O recalcamento originário tem uma causa quantitativa, né? Então, os fatores quantitativos é que disparam o recalcamento originário. O que ele quer dizer com isso? Né? Que, provavelmente, um excesso de excitação, estou lendo o Inibição, Sintoma e Angústia, Roseli, o excesso de excitação, né, presente no aparelho psíquico é tamanho que o aparelho se reorganiza para produzir o recalcamento originário. O recalcamento originário, portanto, ele é oriundo, né, da angústia. A angústia produz o recalcamento. Essa ideia, a angústia, o excesso, né, produz o recalcamento, já estava mais ou menos presente no Freud, né, anteriormente. Né, vocês vão encontrar elementos dessa teoria. Ela vai ser colocada em primeiro plano contra a teoria primeira da angústia, que era o recalcamento produz a angústia. O recalcamento separa a representação do afeto, o afeto desligado retorna a angústia, né? Ele regride a posição da angústia, e então o recalcamento provoca a angústia. Mas nessa citação fica evidente que a angústia, ou o excesso pulsional, ele necessariamente precisa organizar o recalcamento originário. Né? Essa é uma ideia que me parece presente já no Freud de maneira geral, né? Bem antes do Inibição, Sintoma e Angústia. Tá? Então, quero comentar um pouquinho a partir disso aqui. Né? E aí eu vou para o seminário clínico agora, exclusivamente. Né? Então, para quem está aqui no Instagram, pessoal, assim, só fazer uma pausa. Queria agradecer pela presença. O vídeo vou deixar salvo aqui para essa primeiríssima parte. Quem quiser acompanhar, estou lá no seminário clínico. Cliquem no link da bio aqui
no Instagram tem o meu Linktree, e nesse Linktree tem o cronograma e as indicações de como entrar no seminário clínico, tá bem? Até lá, obrigado. Vamos continuar aqui, gente, no YouTube. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Só gravar aqui. Ok. Pronto. Estou gravando no Instagram também. Então, continuamos aqui exclusivamente no YouTube, para continuar, então, a partir da 116. Então, feita essa introdução de novo, só para situar onde a gente estava, né? Lembrar, então, dessa expressão que está nessa citação que eu li, o escudo protetor contra os estímulos, né? O Reizschutz, tá? Obrigado, Flávio. A ideia de Reizschutz, né, ou um escudo protetor contra estímulos, é uma ideia que vai aparecer no texto do Freud, Dois Princípios do Funcionamento Mental, no texto sobre o bloco mágico, né? São textos muito, muito interessantes, nos quais Freud vai a propor essa metáfora, né? O aparelho psíquico, ele vai sendo metaforizado topologicamente como uma célula, uma mônada, né, que vai recebendo estímulos externos e vai fazendo, então, uma camada protetora, né, sendo calcinada, né, a metáfora do Freud é do calcinamento, ou seja, da queimadura e da cicatriz, né, desses estímulos externos que vão calcinando essa fronteira, né, e daí a fronteira vai se produzindo a partir desse contato agressivo, violento com o ambiente externo. É a partir daí que o aparelho vai se formando. O rompimento desse escudo protetor é o trauma, né? Então, quando é excessivo essa entrada de estímulos, né, o sujeito precisa trabalhar para conter, né, refazer essa fronteira, tá? Ele nos protege, o Freud vai insistir sempre nisso, né, o escudo protetor nos protege de estímulos que vêm, né, de fora, mas ele não protege dos estímulos que vêm de dentro, né, dos ataques internos, né? E existe uma defesa que o Freud vai começar a desenhar no Inibição, Sintoma e Angústia, que é o eu dar o sinal desse rompimento do escudo protetor para quando a pulsão atacar o eu, para quando a pulsão quiser realizar um desejo que é um desejo inconciliável com os outros desejos do eu, né? Então, chega lá o desejo inconsciente, ele, né, aparece na pré-consciência, que é parte do eu, o eu vê e localiza esse desejo como contraditório, né? E aí o eu pega, então, o que ele aprendeu, né, se constituindo como escudo protetor e fala, opa, olha só, vai romper o escudo, tá vendo o que esse desejo está fazendo? Ele vai romper o escudo. É essa a função do eu aqui no inibição, né? Dizer que o rompimento, né, do escudo vai acontecer diante de um perigo interno. Então, na verdade, o perigo interno, né, o escudo não protegeria mesmo do perigo interno. Quem faz esse trabalho de Pedro e o Lobo, né, é o eu. Né? Vocês lembram dessa historinha, né? Ao lobo, né? O Pedro assustando todo mundo, né? É um pouco essa função que o eu vai exercer a partir dessa concepção do Freud que ele está apresentando, tá? E isso vai funcionar, isso vai disparar o recalcamento, né? O eu, ele é poderoso o suficiente, por isso que ele vai precisar da parte 3 desse livro, para dizer, porra, o eu ele tem esse poder todo? Ele tem esse poder todo porque ele se utiliza das suas origens, ele se origina do id, na verdade, ele não brota do nada, né? O eu é o id modificado, então ele é poderoso, ele tem poder, né? Ele não é uma instância absolutamente subserviente, imaginária, né? Frágil, não, o eu tem lá suas raízes muito profundas no id, tem uma parte inconsciente, e é a partir dessa força que ele sabe mobilizar que ele dá o sinal, e um sinal que vai produzir defesas muito, muito fortes, né? Como o recalcamento, tá? Então, primeiro momento, recalcamento originário,
né, que tem a ver com isso, esses fatores quantitativos, né, então, provavelmente, o recalcamento originário tem a ver com o quantitativo, né, no limite do qualitativo, no limite mesmo, né, e depois, né, os recalcamentos secundários têm a ver com esse processo, né, do qualitativo. Pô, esse desejo é mau, esse desejo não combina, esse desejo é imoral, né, aí já virou quali, aí é qualitativo total. Mas no início, o recalcamento originário tem a ver com o controle dos excessos, né, o que que é dentro, o que que é fora, né, é difícil separar completamente, né, gente, assim, o quali do quanti, né. O próprio Freud não faz muito essa distinção, na verdade, né, o quanti, na verdade, o quantitativo, ele é excessivo, porque ele produz desprazer. Então ele já tem uma qualidade, a qualidade de produzir desprazer, né, que é, por sua vez, traduzida logo depois em mal, né, é aquilo que faz mal, é aquilo que está do lado do ruim, né. Então, o quanti é muito rapidamente traduzido em quali, tá? Então, estou só situando aqui o recalcamento originário num momento diferente, porque para o Freud isso é muito importante, né? Distinguir dois tipos de recalcamento. O recalcamento originário, que constitui a possibilidade dos recalcamentos posteriores, né? Ele deve ser diferente, ele tem que ser um momento assim de constituição do aparelho, né? Então, por isso que o Freud tem essa insistência, né, em tentar distinguir dois momentos lógicos, pelo menos lógicos, do recalcamento, tá? Um primeiro, que é esse controle do excesso e a ligação do excesso, né? E um segundo momento onde o recalcamento ele continua a acontecer de uma maneira muito mais organizada, muito mais complexa, porque aí sim estão envolvidas as questões qualitativas e não apenas as quantitativas, tá? Muito bem. Então, no próximo parágrafo aí, enquanto dirigimos nossa atenção para a tentativa de fuga do ego, não chegamos mais perto do tema na formação de sintomas. Então, beleza, o eu tenta fugir, né? Está dizendo lá, o eu tenta fugir do perigo externo, tentaria fugir também, né, do perigo interno, mas um sintoma, e aí para quem estiver lendo a Standard Edition, gente, está escrito assim, um sistema surge, tá? É um errinho de tradução, é um sintoma, né, surge de um impulso instintual, um impulso pulsional, né? Um movimento pulsional, como eu prefiro traduzir Triebhegungen, né? Então, um sintoma surge de um movimento pulsional que foi prejudicialmente afetado pelo recalcamento. Se o eu, fazendo uso do sinal do desprazer, atingiu seu objetivo de suprimir inteiramente o impulso pulsional, nada saberemos sobre como que isso aconteceu. Então, é aquilo que ele falou lá no texto sobre recalcamento, vocês lembram, a gente leu junto. Se o recalcamento foi bem sucedido, a gente não tem ideia disso. Ele funcionou. Então, processos inconscientes continuam inconscientes para sempre. A gente não sabe disso. A gente só sabe do recalcamento quando o recalcamento fracassa. Ou seja, quando tem um substituto oriundo do recalcamento, né? O recalcamento não conseguiu reprimir tudo, soltou o seu retorno, né, o retorno do recalcado, e produziu um substituto. É pela via do fracasso do recalcamento que a gente sabe desse processo defensivo, que é o recalcamento, bem sucedido, sobre o qual a gente não sabe nada, e nunca vai saber, porque ele é, né, absolutamente inconsciente. Né? Então, falhou, né, o recalcamento, e a partir disso, né, o eu faz esse sinal de desprazer, produz o recalcamento e algo falhou, tá? O movimento pulsional encontra um substituto apesar do recalcamento, né? Mas um substituto mais reduzido, deslocado, inibido, né, que vai levar à compulsão, né? Do mesmo modo que o eu controla o caminho para a ação, controla o acesso à consciência também. Olha o eu muito poderoso do Freud, já no finalzinho da sessão número 2. Tá? O eu controla o caminho para a ação, controla também o caminho para a consciência. Né? Na repressão, né, no recalcamento, exerce sua força em ambas as direções, atuando de uma maneira sobre o impulso
pulsional, sobre o movimento pulsional, e de outra sobre o representante desse impulso, tá? Então observem como que o eu está mais poderoso aqui. Muitos autores têm dado grande ênfase à fraqueza do ego frente ao id, aos nossos elementos racionais em face das forças demoníacas dentro de nós. E aí ele termina a segunda sessão do jeito que eu falei no início da aula, dizendo: olha, a gente não tem uma Weltanschauung religiosa, né? Aulinha, assim, clássica de epistemologia freudiana aqui, né? Esse parágrafo, leiam junto esse parágrafo aqui com o primeiro parágrafo de Pulsão e seus destinos e, obviamente, a conferência dele, a Weltanschauung, a questão de uma Weltanschauung, tá? São textos, assim, de epistemologia que o Freud faz questão de retomar para insistir, nós estamos no campo da ciência, portanto, não trabalhamos com verdade. A verdade não nos interessa. Isso interessa para religioso, isso interessa para teólogo, para filósofo, não interessa para o cientista. O cientista não tem nada a ver com verdade. A gente não tem o menor interesse em saber se é verdade ou não, se o átomo, né, ele tem componentes que podem ser né, o nêutron e o elétron. Isso não interessa se isso é verdade. Interessa se essa hipótese funciona para construir um foguete. Está funcionando? Né? É uma hipótese que é passível de testes e novos testes, até que a gente, testando essa hipótese mais e mais e mais, a gente fala, não, talvez a matéria não precise ser descrita assim. Né? Essa não é uma descrição eficiente, né? É uma descrição que funcionou, né? E que foi verdadeira até aí, mas dizer que ela é verdadeira porque descreveu a realidade, porque corresponde à realidade, isso é papo de teólogo, de filósofo, não é papo de cientista. Nós, cientistas, não estamos minimamente interessados em descrever a realidade como ela é. Não tem esse interesse. A gente tem interesse de fazer hipóteses funcionais, pragmaticamente, que funcionam, né, para a gente construir foguete, remédio, vacina, e é isso. Né? Agora, se a gente fizer outras hipóteses que funcionam melhor ainda, né, que descrevam a realidade de uma maneira mais eficiente ainda, para controlar a realidade, melhor, e daí por diante, sem se apegar nas descrições que a gente fez até então. Né? Como se a gente tivesse que se apegar nas teorias e não pudesse abandoná-las. Esse é o sentido da metáfora final, né, do Freud. Nós somos esse sujeito à noite, né, o viajante noturno, né, que pode até cantar para espantar os seus temores, né, mas não enxerga nenhum palmo diante da sua cara, diante do seu nariz. Né? Não adianta, pode cantar, mas é isso, não tem verdade, não tem verdade absoluta. A gente não está nesse campo da religião para fazer um manual, né? Um manual para a vida. Não é isso que a gente faz, tá? Não tem problema ficar no escuro, né? Tem uma passagem famosa do Freud, né? Você, a criança pedindo para o adulto ali ao lado, né? Fala, né? Porque quando você fala fica mais claro, né? A gente sabe que a escuridão é de outra ordem, né? E aí ele, então, feito esse preâmbulo epistemológico, ele passa para a parte 3, né? Que é uma parte bem pequenininha. E ele, nessa parte 3, ele vai fazer exatamente um tipo de redescrição do eu, né? Num certo sentido. Né? Então, olha, o eu é idêntico ao id. Olha essa frase. O eu é idêntico ao isso. Né? Apesar, sendo apenas uma parte especialmente diferenciada do mesmo. Se considerarmos essa parte de si mesma em contraposição ao todo, ou se houver ocorrido uma verdadeira divisão entre os dois, a fragilidade do ego se torna evidente. Ok? Mas, se o eu permanecer vinculado ao isso e indistinguível dele, então ele exibe a sua força. Tá? Então, olha, o Freud está dizendo, eu falei que era fraco, e é mesmo, né? Diante do isso, o eu é fraco, mas se a gente, né,
vê que as raízes dele, né, que ele, na verdade, é uma parte modificada do isso, a gente vai ver que ele tem uma força, né? O mesmo se aplica com relação ao ego e o superego, né? No recalcamento, o fato decisivo é que o eu é uma organização e o isso não. O eu, na realidade, é a parte organizada do isso, tá? Então, isso é muito importante, gente, vocês irem mapeando isso, né, como eu tenho falado para vocês, né, e aí eu estou seguindo aqui o Laplanche explicitamente, tá? A leitura que o Laplanche faz do Freud, que existe ah, uma cisão, né, uma divisão a partir do recalcamento originário, que organiza as coisas de um lado e mantém as coisas desorganizadas do outro. A desorganização originária, o caos originário do pulsional. Essa visão dupla, né, essa visão beligerante, conflitiva, binária, isso está presente no inibição, sintoma e angústia, isso está presente no análise terminável e interminável, no final do texto, e isso está presente lá na interpretação dos sonhos. Isso não mudou, tá? Essa tese, beleza? De que o isso, né? E o isso vai aparecer 3 anos antes, né? Também influência do Grodek, né? Queria ler esse texto com vocês também. O próprio Grodek e o ego e o ídio, né? O isso vai aparecer, na verdade, para manter ainda mais, fazer só um parênteses aqui, porque é importante para a gente entender essa parte 3 do livro. O isso aparece na teoria do Freud, essa é a tese do Laplanche, para dar conta de um erro muito frequente que o Freud estava observando nesse período, que era, gente, o inconsciente tem uma parte organizada. Tem. Essa parte organizada é do eu. A parte desorganizada, caótica, ligada ao movimento pulsional originário, tem que ser preservada. É o isso. É o isso, que é um caldeirão pulsional que não tem organização, não tem ligação. Ali as coisas são desligadas, não tem tempo, é a temporalidade, não tem representação. Então, o Freud precisou, em 1923, né, trazendo do Grodek essa noção do id, para manter essa parte desorganizada do aparelho psíquico. Então, de um lado, organização, ligação, pulsão de vida, princípio da realidade. Do outro, princípio do prazer, desorganização, pulsão sexual de morte, como Laplanche vai dizer, né? Algo que desorganiza, que é atacado, que é desligado e desligante. O desejo aqui é desligado e ele é desligante também, porque ele vai, na medida em que ataca o eu, né, tenta reentrar, né, na consciência, ele desliga, ele abre esse tecido que o eu se constitui, tá? Então, inicialmente, né, o Freud está dizendo, estou entendendo que essa concepção beligerante, binária existe, não estou negando isso, essa hipótese continua a valer, né? Mas eu quero que vocês entendam também o eu como uma parte que organizou essa força do id. Aí ele passa a discutir o sintoma. Então, a gente também tem uma hipótese, né, metafórica, uma metáfora hipotética, né, que a gente tem usado há muito tempo na psicanálise, que é o sintoma é um corpo estranho interno, um corpo estranho interno, né, um espinho na carne, uma presença demoníaca, um outro em nós que a gente não reconhece, exatamente como nós mesmos. Essa imagem do sintoma, isso aparece em Freud desde sempre. Então, Freud vai dizer, tudo bem, é uma metáfora, eu concordo, mas vamos ver na prática que esse corpo estranho, esse estrangeiro interno, é muito bem apropriado pelo eu, é muito parte do eu. Aí ele dá uma aula sobre a adaptação do eu ao sintoma, como que o sintoma é usado pelo eu para além do ganho secundário,
O Freud é uma observação que eu acho genial do ponto de vista clínico, gente, que eu acho que dá origem, inclusive, a uma leitura que o Lacan vai fazer, né, de que a gente não pode tirar o sintoma, não é muito esse o objetivo da análise, tipo, eliminar sintomas, né? O objetivo da análise é, na verdade, encontrar um melhor jeito do sintoma funcionar, né? É entender que o sintoma é um pouco parte do estilo do sujeito. Então, a ideia de um devir estilo do sintoma, né, isso me parece uma leitura genial do Lacan, né, que está muito, né, baseada nessa parte 3 aqui do inibição, sintoma e angústia, né? Isso, Heloína, isso é muito, muito importante, né? A parte inconsciente do eu, que mantém o representante linguístico, a organização da linguagem, a própria organização imagética do mundo, é do eu, tá? E o inconsciente estruturado como linguagem, né? Aí a minha crítica totalmente ao Lacan, ao ensino da teoria lacaniana, é esse inconsciente, se isso faz sentido, algum sentido, que eu também acho que não faz muito, mas enfim, se fizer algum sentido, é sempre com relação ao inconsciente do eu, tá? O inconsciente posterior ao recalcamento originário. No que tange ao inconsciente em si mesmo, o inconsciente pulsional, do isso, né? Ele não se estrutura como linguagem. Aí não tem estruturação nenhuma, tá? Não tem nenhum tipo de representante linguístico, não tem nenhum tipo de representante mesmo, né? Ele é um movimento pulsional, ele é a própria excitação, excitação no limite da representação psíquica e do corpo, né? Ele é a pulsão, né? Vocês lembram dessa definição clássica do Freud, né? A pulsão, esse ser, né, entre o somático e o psíquico, né? O inconsciente está aí, tá? Por isso que ele vai achar tão bom a teoria do Grodek depois, né? Porque o Grodek também vai assentar o inconsciente no corpo, né? O inconsciente é mais corpo que linguagem, o inconsciente é mais fator quantitativo do que qualitativo, tá? É o quantitativo, é o excesso, é a excitação que interessa, que está do lado do inconsciente, tá bem? Muito bem, então o eu é uma organização, ele tem uma necessidade de síntese, né? Ele vai fazer uma costura com o pulsional, né? Ele vai pegar o desejo e tentar, né, fazer uma solução de compromisso entre as defesas que ele precisa defender, né, e é representante, e o desejo inconsciente, né? Então, né, o sintoma histérico, por exemplo, né, que revelamos ser um meio termo entre a necessidade de satisfação e a necessidade de punição, só para dar um exemplo, né? Então, olha, o eu vai produzir um sintoma histérico, vai ajudar nesse meio termo aqui, solução de compromisso, entre a necessidade da satisfação, desejo inconsciente, e a necessidade de punição, defesas conscientes, né? Então, o eu produz esse arranjo, muito bem. Ele faz uma adaptação, e aí a palavra é do próprio Freud, uma adaptação ao. Eu estou consultando aqui a edição em alemão, né? Só para confirmar, mas é isso mesmo, né? Ele faz uma adaptação ao sintoma, a essa peça do mundo interno que é estranha a ele, né? Assim como normalmente faz em relação ao mundo real. Eu quero que vocês grifem esse termo, adaptação. Eu queria achar exatamente aqui no texto para a gente grifar também essa palavra em alemão. Deixa eu ver se eu acho, gente. Se eu não achar, na próxima aula eu trago e grifo. Mas, enfim, aqui tá. Eu lembro de ter conferido isso. Aqui está falando do superego.
vou achar. Mas enfim, tudo bem. Como no caso da Sabine Spielheim. O que que é, Dani, esse caso, exatamente? Que, aliás, é uma autora que eu queria ler com vocês também. Eu comprei o Vocês viram que saíram as traduções, né, pela Blucher, dos 2 livros dela. Me explica, Dani, por favor, o que exatamente? Mas, enfim, quero que vocês grifem. Então, eu não vou procurar em alemão, não, depois eu procuro, que eu faço questão de mostrar para vocês que é a palavra do Freud mesmo. Eh, né, essa adaptação, ao sintoma. Adaptação ao sintoma, adaptação também à realidade externa, tá? Por que que eu estou grifando isso, né? Porque esse livro, né, como eu disse na aula inicial, ele vai ser muito criticado porque vai ser uma das bases da psicologia do eu norte-americano, o adaptacionismo, né? Sim, Dani, perfeito. Isso, a Spielheim vai, né, compreender perfeitamente essa tese, né, clássica do Freud, do Jung também, né, de quem ela vai ser analisando. Enfim, isso tá perfeito, né. Eh, então, por que, Renata? Por que que ele diz que o eu tem uma energia dessexualizada? É o trabalho é o trabalho do eu, é tentar controlar a pulsão, né. Uma maneira do Freud descrever esse controle da pulsão, trabalho de síntese, de adaptação, é dessexualizar o pulsional. Esse termo é um termo muito, muito complicado, né, eu não gosto, né, o Laplanche nunca gostou do termo, muito impreciso, né, mas vamos dar o exemplo clássico do Freud, né. Ao invés do sadismo anal, né, que aí sim é explicitamente sexual, né, eu vou controlar os objetos ao meu redor. Eu vou deixar tudo controladinho, né. Vou controlar os livros, vou controlar a ordem, né, da chave aqui na mesa, tem que estar tudo organizado, eu vou controlar o outro, né. Você não pode sair, você tem que ficar aqui, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito. Aparentemente, organizar os livros na mesa é dessexualizado, né. Passou do anal, né, vontade de apertar o cocô, vontade de, né, pressionar o outro como uma merda dentro do meu corpo, né. Enfim, a gente pode viajar nas fantasias anais aqui. Isso seria sexual propriamente dito. Se eu consigo deslocar e fazer uma formação reativa e transformar, né, esse sintoma sexual anal em arrumar os livros, o Freud chama isso de dessexualizar. Por que que eu, Laplanche, criticamos essa ideia? Porque é claramente sexual, né? Ficar arrumando os livros, né? Ficar controlando, né, o cabelo, o outro, ficar controlando, né, o cocô, o próprio cocô. Isso continua sendo sexual, isso continua sendo muito prazeroso, produzindo muita angústia, muita agonia e daí por diante. Isso continua a ser sexual, existe, né? A pergunta que eu deixo para vocês, né? Existe dessexualização de verdade? Isso é possível? Uma dessexualização do ponto de vista freudiano? É possível limpar o terreno psíquico e relacional do sujeito com o mundo da pulsão sexual? Né? Se o próprio Freud está dizendo aqui, o eu é o id transformado, né? O princípio da realidade é o princípio do prazer transformado, né? Então não tem, né? Não tem dessexualização, beleza? E aí ele vai dizer, verifica-se útil na afirmação da posição do eu, né? O sintoma, vou ler a frase inteira. O sintoma gradativamente vem a ser o representante de interesses importantes. O sintoma começa a ganhar, né, importância. Verifica-se útil na afirmação da posição do eu e se funde cada vez mais estreitamente com o ego, tornando-se cada vez mais indispensável a ele. Aí o Freud começa essa coisa genial, né, que o Lacan, insisto, vai levar à enésima potência. Isso é genial. O sintoma passa a ser útil, passa a ser indispensável,
né? Ele se funde com o eu. Só muito raramente é que o processo de cura em torno de um corpo estranho segue um curso como esse, né? Então, aqui ele já está distinguindo o sintoma da derivação que essa palavra tem do campo médico, né? O sintoma, essa terminologia, sintoma, né? É claramente uma derivação do campo médico para a psicanálise. A derivação, ela tem, né, como Laplanche vai mostrar, problemas epistemológicos o tempo todo, né? Porque é uma metáfora, né, do campo médico trazido para o campo psi, né, o campo psicanalítico, psiquiátrico também, psicológico, etc. Mas nessa derivação, a gente começa a ter um problema a partir daqui. Uai, mas o sintoma corporal, ele tem que desaparecer, né? Eu estou com uma dor no pescoço, eu vou lá no médico, eu tomo um anti-inflamatório, ele tem que sumir. Eu não quero conviver com a minha dor no pescoço, da mesma forma que meu analista fala assim: ah, você tem que conviver um pouco com o ódio do seu pai, né? Você tem que conviver um pouco com essa repetição aí, né? Você tem que conviver um pouco com esses pesadelos que aparecem, entender que você é, né, castrado. Você tem que conviver um pouco com os efeitos da castração, com os efeitos do sadismo que vão aparecer. É muito diferente do médico me dizer, né? Não, você tem que conviver com essa inflamação aí, né? Convive aí, não precisa tomar, não. Não, precisa, é outra lógica, né? Então, eu queria apontar para isso, tá? Essa derivação, ela tem limites, né? Ao perigo de... aí ele fala, não exagerem com relação à adaptação secundária dessa espécie a um sintoma, e de afirmar que o eu criou o sintoma para simplesmente fruir das suas vantagens. Não é isso. Cuidado com o ganho secundário. Essa noção que é também brilhante. O Freud não está jogando fora essa ideia. Claro que tem ganho secundário, mas o eu não criou o sintoma para ter ganho secundário. Não, isso faz parte desses processos adaptativos do eu ao sintoma, né? O sintoma foi um arranjo que o eu fez. Que ele possa vir a ter ganhos secundários, melhor ainda, né? E aí ele usa uma metáfora, mais uma vez, né, uma metáfora econômico-política, vocês lembram lá da metáfora da empregada, né? Do homem que perder a perna na guerra, né? Ele fez isso para, né, ser arrancado a tiros para viver da pensão. Não é isso, né? Ele acabou vivendo da pensão, acabou se adaptando a isso, teve que trabalhar menos, viveu da pensão, mas dizer que ele perdeu a perna por querer para ser, né, aposentado, isso aí realmente, né, é coisa de antilulista, né? Você perdeu o dedo ali no torno no mecânico que você quis aposentar, né? Tem esse mito bizarro, né? Coisa bem escrota, né? Então, nas neuroses obsessivas, e aí, esse parágrafo aqui é maravilhoso, assim, isso é muito interessante, que, né, aí vocês veem de onde que o Lacan tira, né, de onde que os lacanianos vão tirar essa ideia, olha só, que o sintoma é importante, que o sintoma, né, é um lugar de estilo, etc. Olha só, nas neuroses obsessivas e na paranoia, as formas que os sintomas assumem tornam-se muito valiosas para o eu, porque obtém para este não certas vantagens, mas uma satisfação narcísica, sem a qual, de outra forma, poderia passar. Tá? Então, eu não posso passar sem a satisfação narcísica. Na neurose obsessiva, então, nossa senhora, o sintoma é, tipo assim, a fonte, basicamente, da satisfação narcísica. Ele é muito útil, o sintoma obsessivo, né? A capacidade de leitura, por exemplo, do obsessivo, da ordem, de organização, de trabalho, né, de controle, né? Ele é muito útil e ele, né, é efetivamente assim fonte inesgotável de satisfação narcísica, né? Pensem num atleta, por exemplo, né, nesse sintoma, né, que é né, ter essa disposição para treinar, né? Se tornam os nossos heróis não por acaso, né? Porque eles se tornam um modelo do controle, né? Modelo do controle pulsional. Porra, como é que o cara consegue nadar, né, 8 horas por dia, treinado esse tanto, não sei o quê, como é que ele consegue fazer isso? Porque ele é obsessivo, né? Então, aí você vai dizer: "Ah, não, vamos tirar esse sintoma", né?
Não, não, né, porque o eu, ele se adaptou perfeitamente ao sintoma, né, pra além disso que o Freud está chamando aí no final de ganho secundário, tá. Claro que isso é um ganho secundário, né, mas, quando o analista tenta subsequentemente ajudar o eu em sua luta contra o sintoma, verifica que esses laços conciliatórios entre o eu e o sintoma atuam do lado das resistências que não são fáceis de afrouxar, né. As 2 linhas de comportamento que o ego adota em relação ao sintoma, estão, de fato, diretamente opostas uma à outra. Então tem 2 linhas aqui que o eu está se relacionando com o sintoma. A primeira, né, eh, a outra linha é de natureza menos amistosa, vista que continua na direção da repressão, do recalcamento. Não obstante, o eu, assim parece, não pode ser acusado de inocência. Sendo ele de disposição pacífica, ele gostaria de incorporar o sintoma e torná-lo parte dele mesmo. É do próprio sintoma que provém o mal, pois o sintoma, sendo o verdadeiro substituto e derivado do impulso reprimido, executa o papel do impulso reprimido. Ele continuamente renova suas exigências de satisfação e assim obriga o eu, por sua vez, a dar o sinal de desprazer e a colocar-se na posição de defesa. Aí o Freud termina, então, a sessão dizendo isso: olha, a posição do eu, ele é dupla. Ele tenta, claro, pegar o sintoma, se adaptar a ele, né? Mas ele também vai saber que o sintoma, na verdade, ele está substituindo um ataque pulsional. Se ficar forte demais, ele fica disparando o sinal, vai romper o escudo, vai romper o escudo protetor, né? Precisamos de recalcamento, precisamos de mais recalcamento, né? Então essa é uma sessão que me parece, muito, muito importante nesse sentido, tá? 1, 2, 3, só tentar mais uma vez achar aqui, tô temando, tentando achar a palavra adaptação, porque eu acho que seria interessante falar disso hoje. Não, quando ela não quer aparecer, mas enfim, grifem a adaptação, porque eu vou voltar a isso, né, tem toda uma crítica da adaptação, a partir da teoria lacaniana, e a gente está vendo que adaptação não é uma palavra para se jogar fora, né, nem adaptação ao mundo, nem adaptação ao pulsional, né, entendo essa crítica de Lacan, mas não, exagerem, né, como ele exagerou. Não, o eu é, né, a miragem do imaginário, né, não é nada e tem que ser destruído na análise. Quando a gente lê essas páginas aqui, uai, mas como é que a gente vai destruir o eu? Não tem como, porque ele está todo articulado ao isso, ele está todo articulado ao pulsional, ele encontrou meios do pulsional se organizar, né? Não tem como destruir, né? O trabalho de análise é exatamente a análise do eu, né? Um despedaçamento do eu, uma reconfiguração do eu, mas não tem como tratar o eu como algo imaginário, como algo absolutamente descartável, tá? Isso não é. Também não vamos exagerar, e essa era a crítica do Lacan, e dizer que a adaptação, então, é o alvo, né? Você tem que se adaptar, você tem que se adaptar ao real, você tem que se adaptar ao capitalismo, à realidade, à família, ao gênero, ao corpo, etc. Não, não tem que se adaptar. De fato, a psicanálise, ela também, até é possível ler neste capítulo aqui, nesse capítulo 3, é também uma defesa à desadaptação. O Freud está dizendo, olha, a adaptação ao sintoma, né? O eu está adaptado ao sintoma, não é a realidade em si, apenas, né? Ele se adapta à realidade, isso é importante também, né? Alguns sintomas são fruto de satisfação narcísica. Por quê? Porque socialmente são muito valorizados também, né? Então, queria dialetizar isso com vocês, tá? Uma adaptação que é legal, que funciona, que na clínica, né, a gente vai ver que é muito útil, né, do sujeito estar bem adaptado, né? E do outro lado, né, uma adaptação que é péssima mesmo, que é subserviente,
que é submissa, que é passiva demais, né, que é, né, alienante demais. Então eu queria fazer essa dialética com vocês, gente, não jogar o bebezinho junto com a água suja fora, tá bom? A crítica à adaptação que o Lacan fez é absolutamente indispensável, muito importante, mas ela é exagerada na medida em que também retira da cena, né, a importância da adaptação interna e externa, tá? A Ana está apontando aqui, não significa abrir mão da crítica. Às vezes me parece que adaptar em certos tipos de interpretação seria abrir mão da crítica. E isso não é abrir mão da crítica. Ao contrário, né, Ana? Às vezes me dá a sensação assim de que adaptar significa acolher a crítica, né? No sentido de eu não vou ficar resistindo, não vou fazer uma resistência de tal maneira que eu provoque, por exemplo, o sadismo do outro, a violência do outro, né? Deixa eu me adaptar aqui. Vou dar alguns exemplos clínicos para a gente terminar. Muitas vezes, não sei se vocês têm esses exemplos na clínica também, em alguns casos, você tem conflitos familiares que a pessoa, de repente, descobre assim, pô, se eu falar de um caso clínico aqui, um trechinho, né? Minha mãe todo dia me xinga que eu não limpei o cocô do cachorrinho, né? Que eu não lavei as louças. Né? Isso é uma moça de 18 anos, né? Uma paciente de 18 anos me falando. Me xinga e eu xingo ela também, né? E falo, por que você teve filho então? Né? Não vou limpar, eu sei que tem que limpar, o meu namorado tem empregada e eu quero também, que vida merda, a vida é uma merda, né? Você é uma péssima mãe, né? Imagine essa cena, né? White people problem, né? Mas, enfim, isso vai ganhando proporções, assim, inacreditáveis, né? De ódio, de sadismo, da violência entre as duas, uma coisa. Quando, ao longo da análise, ela vai percebendo, né, que ela é sádica com a mãe, né, e não só com ela, mas com ela mesma, né, a própria paciente, né, que o sadismo está no centro dessa cena, né, que ela produz isso para produzir, né, a cena sadomasoquista, é para trazer o ódio mesmo da mãe, é para trazer, né, o ódio sobre ela, né. Quando ela começa a perceber isso, ela busca uma outra adaptação, né, e se adapta, né, nesse sentido de: "Ah, eu não preciso ficar respondendo a minha mãe. Quando ela vier, né, me criticar mais pesadamente, eu suspendo o jogo. Eu vou lá, limpo, né, eh, coloco a minha música, pego o cocôzinho do cachorro", né. Ela ficou passiva, ela, se adaptou submissamente, né, de forma passiva ao real? Não, não foi isso que aconteceu. Ela entendeu claramente que estava sendo sádica, que a mãe estava sendo sádica, né, que havia um jogo sexual nessa cena, do cachorro, da vasilha, etcétera, o qual ela não precisava mais participar, né, do qual ela não participaria mais, né. Isso é uma adaptação alienante à realidade? Ou é uma percepção crítica sobre o seu desejo? Sobre como o seu desejo estava dominando ela, o desejo sádico, anal. Olha aí como não é dessexualizado, né, gente? O desejo anal de deixar tudo sujo, né, para a mãe, para a merda que ela queria dar para a mãe, né? Eh, Entendem? Assim, aí eu vou falar que isso é uma adaptação alienante, subserviente aos princípios da realidade, que o analista, né, finalmente criou uma cidadã, né, que vai limpar o cocôzinho do cachorro e lavar suas vasilhas na hora correta? Isso é uma leitura muito injusta, né, diante do percurso analítico que ela fez para conseguir conviver com a mãe de uma maneira a não transar com a mãe de maneira sadomasoquista toda manhã. Isso é uma outra leitura, outra, né. Então, assim, isso não é adaptação, né, tem que ser mais crítico, né, nesse sentido, assim, de entender que
É claro que a gente vai responder aos nossos ideais sociais. É claro que eu queria, falando do desejo do analista, né, que essas brigas fossem interrompidas, é óbvio, óbvio. Tipo, é um ideal moral, é um ideal político que todo analista tem. Pô, você vai querer que seus pacientes fiquem brigando, xingando, né, ameaçando se matar, você vai querer isso? Isso tá tudo bem? Né, o desejo do analista não se move aí? Não tem nada que, né, move o desejo do analista nesse sentido da interpretação de deixar? Não, pode se matar, pode ficar sendo sádica com a sua mãe e humilhá-la, né, de forma brutal, é normal, tudo bem, é o seu desejo. É isso? Não, análise não é isso não, gente. Né? Análise é um questionamento crítico disso. Pô, por que você está transando com sua mãe desse jeito? É isso, é tipo, que gozo que é esse? Sadomasoquista, anal, o que você quer manter com a sua mãe? Né? Então esse é o ponto, né? Isso, né, a gente já teria há muito tempo se aniquilado, e a gente está tentando com muita ênfase, né, Ana, se aniquilar há muito tempo. A gente precisa de mais adaptação, na verdade, né, adaptar-se ao próprio desejo, à própria fúria do desejo. Então é absurdo, aí eu estou com o Winnicott totalmente aqui, assim, não abro mão mesmo, né, de que a gente precisa se adaptar ao corpo, ao desejo, de que ele não é algo que é dado, automático, não é natural, ele exige adaptação, ele exige uma adaptação mesmo, né. Então não joguem fora essa palavra, tá. Comentário brevíssimo sobre Bartleby, do Herman Melville, né, espero que vocês tenham lido, porque eu pedi para vocês lerem, é um livro que eu vou voltar a ele algumas vezes, né, então leiam caso não leiam, mas hoje eu vou dar spoiler, tá. Eh Quando o sujeito está ali tomado pela melancolia, né, e diz: "Eu prefiro não fazer", né, o excesso absoluto, né, o excesso absoluto de uma não adaptação, né. Então não vou me adaptar, né, não vou me adaptar, tem até uma música, né, um rockzinho, não vou me adaptar e vou parar tudo. Não vou comer, não vou trabalhar, eu não vou viver. No limite, né, o final da novela é muito impressionante, né, ele se recusa a comer. Não vou me adaptar, né. Eu não vou me adaptar ao meu corpo, né. "Ah, o corpo está exigindo de mim comida?" Não. "I would prefer not to." E aí, a crítica da adaptação vai continuar? "Ah, não, mas aí você tem que adaptar o seu corpo." É claro que tem, é claro que tem. Esse é o nosso ideal moral. As pessoas não podem se matar, elas não podem se matar de fome. Não, a vida é legal. Esse é o nosso ideal compartilhado aqui. A vida é legal, a gente tem que fazer o mundo um espaço legal para viver, bom, espaço bom. A gente não tem que se aniquilar, né, não se aniquilar, nem a si mesmo, nem ao outro. O que o Bartleby, então, está nos propondo, né, essa leitura que o Herman Melville vai propor, é, existe um limite para adaptação, existe um limite também para resistência, né. É claro que a gente vai acolher com muita força e muito cuidado esse "eu prefiro não" do sujeito. Aí está baseada a sua liberdade, né. Essa leitura que o Giorgio Agamben vai fazer desse texto maravilhoso, né, do Herman Melville, né. O que o Giorgio Agamben vai falar? Que a liberdade do sujeito, ela está baseada nessa inibição voluntária, que é a resistência de poder não fazer. Poder não. Isso é completamente diferente de não poder. É completamente diferente. Eu posso não trabalhar. Posso não trabalhar. Eu posso não comer, né. Isso não me controla, de fato, né. Porque efetivamente, né, eu posso comer até explodir, eu posso trabalhar até morrer,
Eu posso trabalhar até morrer. Essa é a minha potência. A potência do trabalho está dada aí. Posso trabalhar até morrer, mas eu posso não trabalhar. E aí reside a liberdade. É nessa resistência. Nessa resistência de dizer, eu prefiro não. Em que medida, eu estou deixando vocês com essas questões, né? Em que medida, na clínica do dia a dia, né, a gente ajuda os pacientes a produzir esse eu prefiro não. Eu sei que o meu sintoma é esse, eu sei que a minha repetição é essa, eu sei que eu estou fazendo de novo, que eu sou muito impelido aí, mas eu posso não comer. Eu posso não arrumar um namorado de novo que vai me trair, que vai me deixar na mendicância amorosa. Eu posso não transar com a minha mãe todo dia de manhã falando do cocô do cachorro. Posso não fazer isso. Né? Então, queria acolher a potência, né, desse texto do Melville, a partir da leitura do Agamben em primeiro lugar, depois eu vou falar das outras leituras, né, do Derrida, enfim, tem outras leituras desse texto, para vocês, né, pegarem essa palavra aqui e fazerem trabalhar essa palavra, adaptação, né? A adaptação ao sintoma. O eu faz uma adaptação ao sintoma, né? É uma peça no mundo interno que é estranha a ele. Mantendo o estranhamento, mantendo essa dialética de uma alteridade interna, de um estranho familiar, né, que o sintoma produz, né? O que a gente faz na clínica? É uma adaptação? A gente tem que ter vergonha disso, falar que está fazendo adaptação, é um adaptacionismo, é uma ortopedia moral, essas acusações tão duras que o Lacan fez. Será que é tão ruim assim, que é tudo para jogar fora? Essa adaptação do que o eu faz ao seu desejo, a um desejo que de outra forma o mataria. O mataria. Será que a gente não tem que se adaptar a ele, nesse sentido forte do termo? Adaptar, né? Tentar pensar num modo de funcionamento que produza também, né, um certo ganho. Tem que jogar fora isso, essa ideia. Tem que jogar fora a ideia de que a gente precisa mesmo se adaptar ao convívio com o outro, né, no mundo que a gente vive, que isso também, que nós não podemos ser, né, uma presença destrutiva, nem para si mesmo, nem para o outro. Será que isso não está no jogo, né, da produção de uma análise? Entende? Então, assim, a inibição, né, que está desenhada no texto do Bartleby é uma inibição muito radical, né, que aponta para um ideal não adaptativo. Então, lembrem-se disso. Né? Há algo na melancolia também, né, que está dizendo, eu não vou me adaptar de forma alguma. É esse o ideal da análise? Né? Não é. Para mim, não é. Tá? Então, queria, na primeiríssima leitura, né, que eu estou trazendo para vocês, queria refletir com vocês, tá? Fiquei pensando na negação, em que o não desaparece, e que talvez ele quisesse sim, mas não conseguia enxergar, não conseguia fazer as coisas, uma vez que algo impedia. E ao impedir isso, pudesse estar buscando ajuda. Eu acho também, Heloína, eu acho que a posição é melancólica, né? Ele não conseguia mais formular a ajuda, né? Não conseguia aceitar a ajuda, né? Então, que bom que dá uma tranquilizada, né, Dani? Isso é importante, né? Porque eu acho que tem muito, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que o discurso lacaniano, principalmente, né, causou uma certa idealização da clínica, né? Pô, você está adaptando, você está sendo ortopedista, isso é moralismo, isso não é análise de verdade, né? E, na verdade, né, a gente sabe, quem tem consultório sabe, pô, você vai ouvir a menina falando, né, toda sessão, pô, briguei com a minha mãe a semana inteira, infernizei a vida dela e tô com vontade de me matar, minha vida é uma merda.
Aí você vai falar: "Porra, não vai trabalhar nada, nada na adaptação dela?" Como se adaptação, no sentido de: "Para essa briga, para com isso, limpa o cocô do cachorro, você tem 18 anos, você é adulta". Ao né, pegar essa parte, dizer: "Porra, tá adaptando realmente, né, alienando a menina que tá lá na resistência, saindo da adolescência e tal, adaptando ela a um moralismo burguês". Pô, que sacanagem. E todo o jogo do inconsciente que está sendo desvelado? Pô, é esse o seu prazer, né? Sadomasoquista, é assim que você está efetivamente, né, querendo se relacionar com sua mãe? Até fazer ela chorar, até fazer ela gritar? O gozo é esse, né? É essa adaptação ao seu sadismo? Não tem nenhum outro lugar para o seu sadomasoquismo, não? Né? Então, esse questionamento da análise, né, não é para adaptar de fato, como Lacan estava colocando, verdade, mas para situar a adaptação em outro lugar. Então, não joguem fora, não é tão rápido assim, não. Tá? Vamos fazer trabalhar, vamos, né, fazer a dialética junto. Tá? Não é para jogar fora, beleza? Então, no próximo encontro, a gente continua aqui da parte 4, leitura que o Freud vai fazer do pequeno Hans e também, né, do brevemente, né, do Homem dos Lobos, né, sobre como que ele vai reler um pouquinho, né, a ideia do sintoma, né, a partir desses casos, tá? Como que se articula, principalmente aqui nessa parte 4 aqui, o sintoma e a angústia, tá? É, exatamente, Ian, exatamente, né, não é um lugar moral não, não é um lugar político, como é engraçado, assim, tem uma idealização desse vácuo político, entendeu? O analista como uma entidade etérea, não subjetiva, não política, não econômica, né, é bizarro, eu acho bizarro. Estou preparando um vídeo sobre a formação do analista, né, que está aparecendo muito, né, a graduação em psicanálise, né, não pode de jeito nenhum, né, o analista autoriza-se por si mesmo, né. Nossa senhora, é idealizado demais, gente, é idealizado demais, a coisa foi para um caminho religioso, assim, que dá pô, calma lá, não é religião não, não é religião não. Freud, pô, o Freud tem texto lá, psicanálise da universidade. O próprio Freud, né, queria que a psicanálise estivesse na universidade. Então vamos matizar isso, vamos analisar, né, os muitos matizes, né, as muitas nuances, né, disso. O que é a formação do psicanalista? Onde que o psicanalista vai se formar? Né? Não pode ter graduação em psicanálise, ponto, acabou? É isso? Uai, mas que história que é essa? Estou preparando um vídeo sobre isso, vou divulgar para vocês, tá? Então, muito obrigado pela presença hoje, sexta-feira. A gente já marcou o próximo encontro, né? Que é no 23 de fevereiro. Então, são os 2 encontros de fevereiro, hoje e no 23. Apareçam lá, divulguem, por favor, né, os colegas, né, se vocês estiverem gostando. Eu quero, por favor, Ana, me enviem material aí sobre essa coisa da formação e tal, estou preparando o vídeo, vai ser bacana, tá? Obrigado, divulguem então, por favor, entre os colegas de vocês, né, façam aí a divulgação para que esse canal se sustente também. Essa é uma parte, lembrando sempre, né, a parte do meu projeto de extensão na UFMG, o projeto de extensão mantém os vídeos abertos, públicos, gratuitos, né? Isso aqui é só uma parte do meu trabalho, né, fora da universidade, tá bem? Muito obrigado, então, Renata, Viviane, Ana, Jean, Dani, Luína, todo mundo aí que participou. Valeu demais, um abraço, bom final de semana.